Amém. Maravilha. Eu passo um dia sem vir aqui, eu já fico com saudade. E é uma bênção, né? Vou falar para os irmãos, viu? Esses momentos da reunião de oração aqui do meio-dia e a palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações tem sido fundamental para a minha vida. Tem sido maravilhoso. Deus esteja abençoando todos nós aqui. Deus esteja edificando a sua vida também, na sua palavra, no seu Santo Espírito. Amém? E hoje aqui nós vamos olhar o versículo 30, do capítulo 7 de João, onde nós agora vamos ver uma situação muito interessante, porque como nós vimos, né, Jesus ele estava sofrendo vários embates lá em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, né? E esse cenário da festa dos tabernáculos testemunhava a respeito da vida de Jesus, né? Testemunhava a respeito da vida dele, e ele, o próprio cumprimento da festa dos tabernáculos ali estava sofrendo muitos embates, muitas perseguições e muitas pessoas contra a sua pessoa e ao que ele dizia e ao que ele era, né? E aqui então, meus irmãos, a gente vê no versículo 30 que então procuravam prendê-lo, né? Então procuravam prendê-lo. Essa era... Desculpa, qual é o capítulo? Capítulo 7. Então 7. Versículo 30. Evangelho de João 7:30. Então eu vejo aqui que então procuravam prendê-lo, né? Diz a palavra de Deus que por causa do que ele dizia, do que ele falava, procuravam prendê-lo. Como a gente viu nos versículos anteriores, Jesus ele falou assim: vocês não me conhecem porque vocês não conhecem a Deus, vocês não conhecem ao Pai. Mas eu vim do Pai e por isso eu conheço quem Ele é. E o problema é que vocês não conhecem. Então, vocês não me aceitam porque vocês não conhecem a Deus. Então, porque Jesus falou essas coisas e Jesus estava se manifestando como o Messias, como o próprio Filho de Deus, como o próprio Deus. A gente não falou muito disso aqui, mas isso é uma coisa muito importante. Todo o viés da perseguição de Jesus passa por uma certeza entre os judeus e na tradição dos judeus, né, e na tradição até do Antigo Testamento, que quando você se diz filho de alguém, você se compara ao próprio Pai, você se equipara ao próprio Pai. Então quando Jesus ele se manifestava como o próprio Filho de Deus, ele estava dizendo: eu sou o próprio Deus. Eu sou o próprio Deus. E os judeus estavam enfrentando essa verdade, enfrentando isso. Eles não queriam que Jesus fosse o próprio Deus. Eles não queriam que Jesus fosse o próprio Deus. Eles não aceitavam isso de jeito nenhum, né? E Deus para eles era outra coisa. Deus para eles era outra pessoa. Deus para eles era um ídolo que não era o próprio Deus. Então, quando Jesus se manifestou como o próprio Deus, eles não aceitaram. Eles queriam um ídolo. O ídolo da força, o ídolo do poder, o ídolo de subjugar Roma, né? Alguma outra coisa que não fosse o próprio Deus. Então esse embate ele vai né, cada vez mais se atenuando, esse embate vai cada vez ficando cada vez pior. Então agora, sem ter o que fazer, agora eles querem prender Jesus. Eles agora não tem o que fazer, tem que prender Jesus. Não tem, passou, vamos dizer assim, passou de todos os limites. Passou de todos os limites. Porque primeiro perseguiram ele, aí ele foi para Galiléia, passou um tempo na Galiléia, voltou, está dentro do templo ensinando. Ninguém consegue, né, como a gente viu, ninguém consegue, né, ganhar dele na argumentação. As pessoas em volta, ao invés de ficar contra ele, aderem ao que ele fala. A coisa está perdendo o controle. E agora esse homem está dentro do templo dizendo que nós não conhecemos a Deus, né? Na cabeça dos judeus. O homem está dentro do templo. Ele está dentro da igreja. Falando para as pessoas lá que eles não conhecem a Deus. As coisas passaram todos os limites. Jesus amado. Passou todos os limites. Não dá, não tem mais o que fazer. Tem que prender esse homem. Prender, jogar na cadeia. Aí vai ser o único jeito, né?
na cabeça dos homens idólatras, dos homens que não conhecem a Deus. O único jeito de parar com esse homem. Então procuravam prendê-lo. Essa é a razão. Agora, meus irmãos, agora vem o que para mim é fundamental e que eu acho assim a coisa mais maravilhosa desse mundo. Mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Deus santo, né? Obrigado. Ninguém lhe pôs a mão, porque ele era o Filho de Deus Todo-Poderoso, e ninguém põe a mão no Filho de Deus, não. Talvez no evangelho triunfalista dos dias de hoje, meus irmãos, eu não posso deixar de comentar isso. Rodolfo, o irmão que mostrou no vídeo lá, o irmão que mostrou aquele vídeo, né? O vídeo da explosão lá de tanque. Então. E aí o irmão, aqui Deus mandou um raio nos motoqueiros. Puxa vida. Vocês viram isso? Depois era um boato, né? Gente, pra que uma coisa dessa? Teologia triunfalista. Todo mundo sabe? Não? Um pastor, algum crente, né? Pegou um vídeo antigo de uma explosão de um tanque de gasolina. E ele pegando esse vídeo, ele comentou por trás do vídeo que, olha, uns motoqueiros estavam indo invadir uma igreja e na hora de invadir a igreja os irmãos estavam orando. E eu acho que aquilo era da congregação cristã, porque o cara comenta que a igreja era da congregação cristã. A igreja era da congregação. E os irmãos estavam orando, e porque os irmãos estavam orando, Deus mandou um raio e os motoqueiros entraram na igreja. Eu nunca vi isso acontecer numa missão, e a hora que eu ouvi essa história, eu falei, não é possível, isso não faz sentido. Tiago e João, Não dá, meu. Não dá uma coisa dessa. Na hora que eu bati, eu nem tinha visto o outro, porque depois eu vi um vídeo abaixo de um cara explicando que, gente, isso não faz sentido. Isso é um vídeo de uma explosão, foi uma fatalidade, não tem nada a ver com Deus, assim, com Deus mandando um raio para proteger os crentes, né? Então, é exatamente o que a gente vê aqui. Não puseram a mão em Jesus porque não era a hora. Não puseram a mão em Jesus porque não era a hora. Porque iam pôr. Então, meus irmãos, a questão não é se a gente passa a luta ou não passa a luta. A questão não é essa. Se Deus permitiu a luta ou se Deus não permitiu a luta. A questão é que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus! E se não puseram a mão em Jesus, é porque não era chegada a hora. É porque não era chegada a hora. Porque Jesus estava no confronto direto com o poder dos juízes e dos escribas daquela época. Eles iam querer matá-lo mais cedo ou mais tarde. Não tinha jeito de resolver esse conflito. Não tinha jeito de resolver. Porque o coração do homem se endureceu e não tinha como se... Eles não queriam aceitar. Por mais que Jesus fosse amoroso, por mais que Jesus tentasse conquistar, por mais que Jesus falasse as palavras de vida e alguns se convertessem, eles queriam prender Jesus e parar Jesus, porque eles não queriam largar a mão do poder. Eles não queriam largar a mão do poder. Então assim, porque ainda não era chegada a sua hora. Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo para todas as coisas. E eu fico imaginando, ou me colocando na pele de Jesus como homem, claro, né? E às vezes eu me sinto dessa maneira, e eu creio que os irmãos também já devem ter sentido isso. Como se tivesse uma mão poderosa sobre as nossas vidas. E você percebe assim, como que eu estou de pé até hoje? Você está de pé até hoje porque a mão do Senhor está ao redor da sua vida. Glória a Deus, amém. Eu sinto uma coisa, meus irmãos, eu penso isso, eu vejo todas as tribulações que me cercam, todas as coisas que acontecem, as perseguições que nós enfrentamos. As perseguições, eu vejo as perseguições muitas vezes que eu enfrento, eu falo assim, como ainda, meu irmão, não aconteceu nada, porque a mão de Deus está sobre a minha vida. E a mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus estava sobre a vida de Jesus, para todas as coisas acontecerem conforme a sua vontade. Para todas as coisas acontecerem segundo a sua vontade. Ele não ia ser poupado da cruz. Jesus não ia ser poupado da cruz. Ele veio para morrer. Ele veio para enfrentar a cruz. Ele veio para enfrentar a cruz e ele não... Quando Pedro falou para ele, não vai fazer isso, ele arreda daqui Satanás.
Sai, eu vou enfrentar a cruz. Glória a Deus. Eu vou enfrentar. Obrigado, Jesus. Ele não tinha nenhuma razão e nem vontade de não enfrentar a cruz. Ele ia enfrentar a cruz. A questão é que não tinha chegado a hora ainda. Tinha coisa para acontecer ainda. A mão de Deus estava sobre a vida de Jesus. A mão de Deus estava sobre a vida dele. E a mão de Deus está sobre as nossas vidas. Amém. E o que é mais importante de tudo? Meu Deus, como foi falado lá no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus, em momento nenhum, ele alivia a pregação. Em momento nenhum ele alivia o tom. Em momento nenhum ele emite sinais dúbios. Em momento nenhum ele fala, eu falei que eu sou Messias, mas eu sou homem também. Ele nunca fez isso. Nunca. Ele nunca aliviou. Nunca. Ele sempre falou, eu vim para fazer isso e vocês não me aceitam porque vocês não conhecem a Deus. Ele não aliviou em momento nenhum, no meio da festa dos tabernáculos, festa de colheita, festa de celebração, mas o conflito ali estava instalado, ele não aliviou em momento nenhum. Por quê? Porque Jesus se rendeu à vontade de Deus. Amém. Ele jamais cedeu a um trisco da vontade do ser humano, da vontade do homem, da carne. Em nenhum momento ele flertou com azul, não. Nenhum momento. Ele sabia o que ia acontecer e ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E isso, meus irmãos, tem que ser o nosso chamado. Esse tem que ser a nossa vontade. Tem que ser o nosso desejo. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai. Não importa o que aconteça. Não importa o que os outros falam. Não importa a perseguição que seja deflagrada. Não importa o que a mão de Deus está sobre as nossas vidas. A mão de Deus está sobre as nossas vidas. E Deus vai fazer o que cumpre com a sua vontade. Vai se realizar a vontade de Deus na minha e na sua vida. Vai se realizar. Amém. Vai se realizar a vontade de Deus na minha e na sua vida. Amém. Cabe a nós não queremos evitar a cruz. E muito menos ficarmos titubeando com a vontade de Deus. Seja feito 100% a vontade de Deus e 0% a nossa. Amém? Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. O pastor Guilherme estará ali nessa parte, na hora.